A vitória do Santa Cruz 2-0 sobre o Volta Redonda tem que ser comemorada, torcedor. Eu acho que independente do Santa não ter jogado no grande futebol, o Santa Cruz não correu nenhum risco. O Santa Cruz venceu o jogo 2-0, foi importante, tá? Dá sequência, vai pegar um adversário difícil que é o Maringá, fora de casa, na próxima rodada. Mas enfim, o Santa Cruz saiu do G8, hein? O Santa Cruz nesse momento está na 9ª colocação. Isso porque o líder Paysandu perdeu 2-0 para a equipe do Caxias. O Caxias tomou a posição do Santa. Ainda tem 2 jogos nessa segunda-feira. A gente vai ter o Confiança jogando contra a equipe do Maranhão e o Botafogo da Paraíba jogando contra a equipe da Inter de Limeira. Mas enfim, o Santa Cruz tem que ficar dentro do G8 ou ali próximo. O importante é isso. O técnico Christian de Souza, eu acho que ele tem que comemorar, porque são 2 vitórias seguidas e um ambiente diferente no Arruda. Um ambiente diferente para a sequência dessa Série C. E acho que o Santa tem condição de brigar pelo acesso, torcedor, com esse time, que é um time cascudo, já falei isso aqui. E se o time começar a dar liga, né, o Christian encontrar esse time perfeito, acho que o Santa com certeza sobe. Aliás, eu vou até colocar aqui a entrevista do técnico do Santa Cruz, porque foi importante ele conscientizar o torcedor e saber que pode contar com essa torcida mais apaixonada do Brasil. Simbora Santa! Simbora Santa! Pois é, o time do Santa não jogou um primor, mas foi eficiente. E aí, quando teve a expulsão por parte do jogador do Volta Redonda, acho que o time do Santa tem que se aproveitar e ir para dentro. Mas eu acho que também é questão de não encontrar espaço ali, porque o time do Volta Redonda começou a baixar suas linhas, ficou com a dificuldade da criação. E aí eu acho que faltou um meia para fazer essa bola por dentro ali e ter uma intensidade e uma transição com mais eficiência. Acho que faltou mais isso no Santa. Para mim, faltou um Regis ali para poder organizar esse meio-campo. Quando o Santa Cruz tinha mais posse de bola, tinha um jogador a mais, mas não soube utilizar, né, e ter, né, essa bola com mais eficiência ali na frente. Muito bem, deixa eu começar fazendo um react aqui da entrevista do técnico Christian de Souza após a partida. Ele falou em coisas importantes aqui, principalmente a análise do jogo que ele teve, né? Vamos ouvir o que ele falou aqui? Vamos lá. O jogo era um jogo bastante difícil. A gente sabia que íamos enfrentar um adversário qualificado, um adversário bem treinado, com uma ideia de jogo muito da característica do futebol carioca, né? Não se desfaz da bola, tem a posse o tempo inteiro. Nós tivemos um jogo que se mostrou um pouquinho diferente, né? Porque logo sai o nosso gol e logo o adversário tem um homem a menos no campo. E o que tornou o jogo um pouquinho, né, fora de um padrão normal. Mas nós tivemos um comportamento bastante interessante, a gente não se afobou nunca, a gente não saiu daquilo que era estratégia desde o começo. Tivemos a bola, rodamos. No primeiro tempo a gente já tinha a possibilidade até mesmo de definir a partida. Acho que não sofremos nunca, né? Um contra-ataque, nunca ficamos expostos. Então é isso que eu passei para os jogadores desde que chegamos aqui, eu e o Roberto, que precisavam ser equilibrados. Eu acho que a competição ela mostra isso. Quem chega e quem briga por acesso é quem sofre poucos gols. E nós estamos, né, encontrando esse caminho de ser sólidos, equilibrados defensivamente, tendo a capacidade de poder variar sistema tático, de hoje jogar contra um adversário com inferioridade numérica, e a gente se mostrou muito equilibrado. Outro ponto forte também do jogo inteiro foi a nossa bola parada defensiva. A equipe vinha sofrendo antes, né? Então isso é uma construção, é um processo, mas tem que ser realista e tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o importante é que a gente volta para a briga. Estamos já na zona de classificação, mas ainda muitas rodadas pela frente, e a gente precisa ter o discernimento que a gente precisa melhorar muito, evoluir muito os aspectos todos do jogo, e a gente está no caminho. O bom é
evoluir com um resultado positivo. Isso sempre gera internamente mais confiança, mais tranquilidade. Mas nós, da comissão e direção, estamos muito cientes daquilo que a gente precisa evoluir e melhorar. Boa noite, Alex. Boa noite, Christian. Boa noite. Primeiro, queria saber de você qual a principal diferença, o principal impacto que você vê do vestiário quando você chegou para o vestiário de agora, após essa segunda vitória consecutiva. E se me permite um outro questionamento, ao final do jogo eu falei com o Thiago Marques, e até sobre essa questão de vencer, mas talvez ainda não convencendo. E ele disse, o importante é vencer. Numa Série C é difícil ter muitos jogos em que se vai convencer. Você pensa mais ou menos por aí também? E tem algo a mais que você ainda cobra em termos de evolução desse time após essas duas partidas? Eu acho que a gente convenceu hoje, tá? Hoje de manhã na concentração, durante o café, nós estávamos conversando e a gente usou como exemplo o jogo do Ceará, esse meio de semana. Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará esteve classificado com um homem a mais, muito parecido, desde o primeiro tempo. E ficou um jogo muito franco, um jogo muito aberto e o Ceará o tempo inteiro correndo risco. E, por coincidência, né, aconteceu isso hoje. Nós iniciamos ganhando o jogo, ficamos com superioridade numérica e tivemos a maturidade, o convencimento de ser organizado, de ser equilibrado. Eu sei que é cultura, né, do jogo ofensivo, nosso torcedor quer isso, mas eu tenho certeza que o nosso torcedor está satisfeito porque foi uma equipe que brigou o tempo inteiro, marcou forte, não deixou o adversário jogar. Está muito compacto já tem coisas muito interessantes a nível defensivo. E se eu não me falha a memória, a gente não sofreu um lance de gol, quase gol do adversário. Então convencemos sim. Sabemos, obviamente, que precisamos evoluir e melhorar, mas estamos no caminho. Quando a gente recebeu o convite da parte executiva do clube, a gente tira informações, a gente sabia que ia encontrar um grupo de homens de caráter que estavam muito magoados pelo momento. Então a gente se informa, né? A gente já sabia que a situação era reorganizar, mudar a chave, mudar o chip. Obviamente, né, a vitória fora nos trouxe mais confiança. A gente ganha em equilíbrio, ganha em dia a dia de clube. Mas futebol, ele é medonho, né? A gente tem que estar muito com os pés no chão e saber que a gente está num processo de evolução e de recuperação. Muito bem, tá aí então o técnico Christian de Souza na entrevista. Acho que era só o principal dizer que ele entende que o time está performando bem, né? Que o time convenceu. Eu acho que não convenceu ainda. Eu acho que não é o time que o torcedor tricolor espera, quer uma evolução, e ele falou sobre essa evolução da equipe. Acredito que, por conta disso, o Santa vai ter que buscar um resultado fora de casa contra a equipe que goleou fora de casa, tá? Porque o time do Maringá venceu não, goleou o Ipiranga por 4-1 lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, tá? E é um time realmente complicado para jogar lá. E o Santa vai ter que performar de novo, entregar resultado, fazer com que a equipe consiga o seu objetivo, né? Que é começar a realmente entrar de vez. Porque, meu amigo, essa Série C é impressionante, né? Nessa rodada, o líder Paysandu perdeu para o Caxias, tá? Eu não esperava isso, mas o Caxias ganhou do Papão por 2-0. E esse jogo foi hoje, lá no Centenário. E o Brusque também hoje, que é o vice-líder, perdeu para a Ferroviária por 1-0, galera. Então, para você ter uma noção, o Santa Cruz hoje, nesse exato momento, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, que os jogos estão encerrados desse domingo, o Santa Cruz está a 4 pontos do líder, que é o Paysandu. 4 pontos. E uma vitória. Porque o Santa Cruz tem 10 pontos, 3 vitórias. O Paysandu tem 14 pontos e 4 vitórias. Quer dizer, vê como é que está a situação. Então, o Santa Cruz, tranquilo, meu amigo. Se continuar com essa crescente, tá? Com essa evolução tática, com essa determinação, com essa entrega, acho que dá sim para que a equipe consiga se classificar. E o ambiente, eu acho que o ambiente já é outro, tá? O ambiente já é outro. Ó, só para informar para vocês, tá? Que a gente teve mais 2 jogos nesse domingo. E a gente teve a vitória do Ituano sobre o Guarani lá dentro no Brinco de Ouro, tá? Quanto foi? 3-1 mesmo? Foi
3-1, cara. 3-1. A equipe do Ituano venceu o Guarani lá dentro. Não terminou o jogo. Tô vendo aqui. 49 minutos do segundo tempo, tá 3-1 para a equipe do Ituano. E a Inter de Limeira, o Anápolis empatou com o Barra em 1-1. Então, quer dizer, nesse momento o Santa Cruz está na 9ª colocação, 10 pontos. O Caxias, que ganhou, foi para 11. Se o Caxias não tem vencido a equipe do Paysandu, o Santa continuava no G8. Mas como o Caxias venceu, aí o Santa caiu para a 9ª posição. E ainda tem mais 2 jogos, como eu falei. Tem Confiança e Maranhão, nesta segunda-feira, às 8 da noite, e no Almedão, Botafogo e Inter de Limeira. Quer dizer, é uma Série C muito disputada, mas eu acho que dá sim para o Santa Cruz pensar em brigar tanto pelo acesso como pelo título, galera. Esse time é time cascudo, treinador bom, treinador que motiva, treinador que quer o time para cima. Acho que dá, tem que pensar dessa maneira. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui, dá moral pra gente. Obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, tchau, pessoal.